As aventuras do caça-feitiço. Capítulo 2. A caminho. Levantei-me 1 hora antes do amanhecer, mas mamãe já estava na cozinha preparando o café da manhã que mais gosto, que é ovos com bacon. Meu pai desceu quando eu estava limpando o prato com a minha última fatia de pão. Quando nos despedimos, ele tirou uma coisa do bolso e colocou em minhas mãos. Era um estojinho para fazer fogo, que tinha pertencido ao seu pai e, antes disso, ao seu avô, um dos seus objetos favoritos. Quero que fique com isto, filho, disse ele. Pode vir a ser útil em seu novo emprego. E volte logo para nos ver. Só porque saiu de casa não significa que não possa nos visitar. É hora de partir, filho, disse mamãe, aproximando-se e me dando um último abraço. Ele está no portão. Não o faça esperar. Éramos uma família que não gostava de muito alvoroço, e como já tínhamos nos despedido, saí para o terreiro sozinho. O caça-feitiço estava do outro lado do portão, uma silhueta escura recortada contra a claridade cinzenta da manhã, o capuz na cabeça, muito ereto e alto, e o bastão na mão esquerda. Fui ao seu encontro, levando uma trouxinha com os meus pertences e me sentindo muito nervoso. Para minha surpresa, o caça-feitiço abriu o portão e entrou no terreiro. Muito bem, rapaz. Venha comigo. É melhor tomarmos o caminho que pretendemos seguir. Em vez de pegar a estrada, ele rumou para o norte em direção ao Morro do Carrasco, e, pouco tempo depois de estarmos atravessando a pastagem norte, meu coração começou a bater com força. Quando chegamos à cerca divisória, o caça-feitiço a galgou sem esforço, como se tivesse a metade de sua idade, mas eu congelei. Ao apoiar as mãos no alto da cerca, já podia ouvir o ruído das árvores rangendo, seus galhos se dobrando sob o peso dos enforcados. O que foi, rapaz? Perguntou o caça-feitiço, virando-se para me olhar. Se tem medo do que está na soleira de sua porta, de pouco me servirá. Inspirei profundamente e passei por cima da cerca. Fomos subindo e a manhã escurecia à medida que penetrávamos a sombra das árvores. Quanto mais subíamos, mais frio eu sentia, e não demorou muito comecei a tremer. Era o tipo de frio que provocava arrepios e deixava os pelinhos da nuca eriçados. Era um aviso de que havia algo errado. Eu já sentira isso antes, quando uma coisa que não era deste mundo se aproximava de mim. Ao chegarmos ao cume do morro, avistei-os embaixo. Devia haver no mínimo, uns 100, por vezes 2 ou 3 pendurados na mesma árvore e usando uniformes do exército com cinturões de couro e coturnos. Tinham as mãos amarradas às costas e atitudes diversas e alguns se debatiam desesperadamente, fazendo o galho do qual pendiam sacudir e retorcer enquanto outros giravam lentamente na ponta das cordas para um lado e para o outro. Observando-os, senti repentinamente um vento forte em meu rosto, um vento tão frio e violento que não poderia ser natural. As árvores se curvaram até embaixo e as folhas murcharam e começaram a cair. Em poucos instantes, todos os galhos se desfolharam. Quando o vento serenou, o caça-feitiço pôs a mão no meu ombro e me empurrou para perto dos enforcados. Paramos a uns poucos passos do mais próximo. Olhe para ele. Disse o caça-feitiço. O que está vendo? Um soldado morto. Respondi com minha voz falhando. Que idade parece ter? No máximo 17 anos. Ótimo. Muito bem, rapaz. Agora me diga, ainda está com medo? Um pouquinho. Não gosto de chegar tão perto. Por quê? Não há o que temer. Nada disso pode lhe fazer mal. Imagine como ele deve ter se sentido. Concentre-se nele e não em você. Em que estava pensando? Que teria achado pior? Tentei me colocar no lugar do soldado e imaginar como devia ter sido morrer daquele jeito. A dor e o esforço para respirar deviam ter sido penosos. Poderia, no entanto, ter ocorrido algo muito pior. Ele poderia ter consciência de que estava morrendo e que nunca mais voltaria para casa. Que nunca mais iria rever a família. Disse ao caça-feitiço. Ao dizer isso, uma onda de pesar me envolveu.
E ao mesmo tempo os enforcados foram gradualmente desaparecendo até ficarmos sós na encosta e as árvores voltarem a se cobrir de folhas. Como se sente agora? Ainda está com medo? Balancei a cabeça. Não. Só sinto tristeza. Muito bem, rapaz. Você está aprendendo. Somos os sétimos filhos de sétimos filhos e temos o dom de ver coisas que os outros não podem ver. Mas esse dom, de vez em quando pode se tornar uma maldição. Se tivermos medo, às vezes poderão aparecer coisas que se alimentam desse medo. O medo piora tudo para nós. O truque é nos concentrarmos no que vemos e pararmos de pensar em nós mesmos. Sempre resolve. Foi uma cena horrível, rapaz, mas eles são apenas sombras. Continuou o caça-feitiço. Não podemos fazer muita coisa por eles e com o tempo, desaparecerão sozinhos. Dentro de uns 100 anos não restará mais nada. Senti vontade de lhe contar que minha mãe tinha dado um jeito neles uma vez, mas me calei. Contradizê-lo seria um mau começo. Agora, se eles fossem fantasmas, seria outra história. Podemos falar com fantasmas e dizer a eles umas verdades. Fazê-los entender que estão mortos já é uma grande bondade e um passo importante para que continuem sua jornada. Normalmente um fantasma é um espírito confuso que está preso na terra sem saber o que lhe aconteceu. E por vezes, sofre muito. Mas há outros que estão aqui com uma finalidade específica e podem ter algo a nos comunicar. Uma sombra, no entanto, é apenas um fragmento de uma alma que se foi para melhor. É o que esses são, rapaz, apenas sombras. Você reparou na mudança que ocorreu com as árvores? Sim, as folhas caíram e fez muito frio, como no inverno. As folhas agora reapareceram. Então, você esteve vendo apenas um momento do passado. Apenas uma lembrança das maldades que ocorrem na terra. Em geral, se você é corajoso, as sombras não podem vê-lo e não sentem nada. Uma sombra é como um reflexo em um lago que perdura depois que seu dono já se foi. Você está entendendo? Concordei com a cabeça. Certo. Então esse problema está esclarecido. De vez em quando, nós lidaremos com os mortos por isso. É melhor você ir se acostumando. Enfim, vamos andando. Temos um longo caminho a percorrer. Tome de agora em diante, você a carregará. O caça-feitiço me entregou sua grande bolsa de couro e sem sequer olhar para trás recomeçou a subir a encosta. Acompanhei-o. Escalamos o cume e descemos em meio às árvores do outro lado, em direção à estrada, que era uma escarpa distante e cinzenta serpeando para o sul, no meio do quadriculado verde e castanho dos campos. Já fez muitas viagens, rapaz? Perguntou o caça-feitiço por cima do ombro. Conhece muitos lugares do condado. Respondi-lhe que nunca me afastara mais de 10 quilômetros do sítio do meu pai. Ir ao mercado local tinha sido a minha grande viagem. O caça-feitiço murmurou alguma coisa baixinho e sacudiu a cabeça. Percebi que não tinha ficado muito satisfeito com a minha resposta. Muito bem. Suas viagens começam hoje. Estamos indo para o sul até uma aldeia chamada Rochal. Fica a apenas 24 quilômetros em linha reta e precisamos alcançá-la antes de anoitecer. Já tinha ouvido falar de Rochal. Era uma aldeia mineira com as maiores carvoarias do condado, uma vez que estocava a produção de dezenas de minas ao redor. Nunca imaginei conhecê-la e fiquei pensando qual poderia ser o interesse do caça-feitiço em um lugar daqueles. Ele andava em marcha acelerada, dando grandes passadas sem esforço. Em pouco tempo, eu estava me desdobrando para acompanhá-lo, além de carregar minha trouxinha de roupas e pertences. Havia ainda a bolsa dele que parecia pesar mais a cada minuto. Então, só para piorar, começou a chover. Mais ou menos uma hora antes do meio-dia o caça-feitiço fez uma inesperada parada. Virou-se e me encarou com severidade. Naquela altura eu o seguia a uns 10 passos. Meus pés doíam e eu já começara a mancar um pouco. A estrada não era muito mais do que uma trilha que rapidamente se transformava em um lamaçal. Quando o alcancei, bati com a ponta do pé em alguma coisa, escorreguei e quase perdi o equilíbrio. Ele fez um muxoxo e perguntou: Sentindo tonteiras, rapaz? Neguei, sacudindo a cabeça. Queria dar um descanso ao meu braço, mas não me pareceu certo descarregar a bolsa do mestre na lama. Ótimo.
Aprovou o caça-feitiço com um ar de riso. A chuva pingava das bordas de seu capuz e penetrava na sua barba. Jamais confie em um homem tonto. Vale a pena se lembrar sempre disso. Não estou tonto. Protestei. Não mesmo. Disse o caça-feitiço, erguendo as grossas sobrancelhas. Então devem ser as suas botas. Não vão lhe servir neste ofício. Minhas botas eram iguais às do meu pai e do Jack, bastante resistentes e próprias para a lama e a sujeira do campo, mas exigiam tempo para a gente se acostumar. Um par novo custava umas 15 bolhas até os pés pegarem o jeito. Olhei para as botas do caça-feitiço, eram de couro de boa qualidade e tinham solas muito grossas. Deviam ter custado uma fortuna, mas suponho que para alguém que andava muito, valiam cada centavo que ele pagara. As botas pareciam flexíveis quando ele andava e eu apostava que tinham sido confortáveis desde que as calçara pela primeira vez. Boas botas são importantes neste ofício, disse o caça-feitiço. Não dependemos de homem nem de animal para nos levar aonde precisamos ir. Se confiarmos nas pernas que temos, elas não nos deixarão na mão. Portanto, se eu finalmente resolver aceitá-lo, vou lhe comprar botas iguais às minhas. Até lá você terá de se arranjar o melhor que puder. Ao meio-dia paramos para um breve descanso e nos abrigamos da chuva em um estábulo abandonado. O caça-feitiço tirou um pano do bolso e abriu, revelando um bom naco de queijo amarelo. Partiu uma pontinha e me deu. Eu já vira pior e estava com fome, por isso devorei-o. Ele próprio comeu apenas um pedacinho, antes de tornar a embrulhar o restante e guardá-lo no bolso. Uma vez fora da chuva ele baixou o capuz, dando-me a oportunidade de observá-lo direito pela primeira vez. À exceção da barba peluda e dos olhos de carrasco, seu traço mais marcante era o nariz, severo e afilado com uma curvatura que sugeria um bico de pássaro. A boca, quando fechada, ficava quase oculta pelo bigode e a barba. Esta, à primeira vista, me parecera grisalha, mas, quando reparei melhor, procurando agir com a maior naturalidade possível para ele não perceber, vi que a maioria das cores do arco-íris parecia estar nascendo ali. Havia matizes de vermelho, preto, castanho e, obviamente, muito cinza. Mas, como vim a perceber mais tarde, tudo dependia da luz. Queixo curto, caráter fraco, meu pai sempre dizia. E de fato ele acreditava que havia homens que usavam barba só para esconder o queixo. Olhando bem para o caça-feitiço, porém, via-se que apesar da barba, o seu queixo era comprido e, quando ele abria a boca, revelava dentes amarelos muito pontiagudos, mais próprios para mastigar carne sangrenta do que mordiscar queijo. Com um arrepio, percebi subitamente que ele me lembrava um lobo. E não era apenas por sua aparência, ele era uma espécie de predador porque caçava as trevas. Sobreviver apenas com pedacinhos de queijo o deixaria sempre faminto e mesquinho. Se eu concluísse o meu aprendizado, acabaria igualzinho a ele. Você ainda tem fome, rapaz? Perguntou-me, seus olhos verdes penetrando os meus até eu começar a me sentir ligeiramente tonto. Eu estava encharcado até os ossos e meus pés doíam, mas acima de tudo, eu tinha fome. Então, confirmei pensando que ele talvez me oferecesse mais alguma coisa, mas ele apenas balançou a cabeça e resmungou, tornando a me encarar com severidade. A fome é uma coisa com que terá de se acostumar. Não comemos muito quando estamos trabalhando e se a tarefa é muito difícil não comemos nada até concluí-la. O jejum é a prática mais segura porque nos torna menos vulneráveis às trevas. Nos fortalece, então é melhor que comece a treinar desde já. Por quê? Quando chegarmos a Rochal vou submeter você a um pequeno teste. Vai passar a noite em uma casa mal assombrada e sozinho. Isso me mostrará que tipo de pessoa você é. E assim termina este capítulo.